Quero compartilhar com você uma experiência que eu vivi há alguns anos, em que eu estava caminhando na rua e, bem de longe, eu comecei a ouvir um grito. Dizia assim, Titã! E eu continuei caminhando, continuei andando. E aquele grito ia se aproximando, aquela voz ia chegando mais perto. Titã! E eu não sabia o que era. Quando, de repente, o Titã saiu do meio de um mato que tinha assim na beira da rua e ficou bem na minha frente. Era um pitbull enorme. E ele começou a me encarar e eu simplesmente paralisei. Eu travei, fui tomado pelo medo, fiquei ali completamente parado. E a dona se aproximou correndo e aquele pitbull começou a me cheirar e começou a me rodear. E eu fiquei completamente sem ação, tomado pelo medo. E isso é o que o medo faz na nossa vida. Ele nos paralisa, ele trava nossos pés e nós não conseguimos avançar. E talvez você esteja vivendo assim, tomado pelo medo, no momento em que a gente vive, medo de doenças, medo de desemprego, medo de crises financeiras, medo de perder a família, medo de ficar sozinho, o medo da solidão, medo, alguma coisa que possa paralisar a sua vida. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Você pode vencer os seus medos. E eu vou, na palavra de Deus, te falar 3 coisas que você precisa fazer para que você possa superar os seus medos. A primeira delas a gente aprende com Pedro, no momento em que Jesus aparece sobre as águas. O mar estava agitado, o barco estava para virar, a tempestade era muito forte, mas Pedro, ele, tomado por uma coragem, ele pula dentro da água, seguindo a ordem de Jesus, e ele começa a caminhar. E o texto diz que Pedro caminha olhando em direção a Jesus. Então você já aprende isso. Para que você possa superar os seus medos, você não deve tirar os olhos de Jesus em nenhum momento da sua vida. Manter os seus olhos somente dele. Porque o texto diz assim, que quando Pedro começou a reparar nos ventos, ele teve medo. Enquanto você mantém os olhos em Jesus, o medo não faz parte da sua vida. A segunda coisa que você pode fazer e deve fazer aconteceu quando Jesus e Jairo estavam a caminho da casa de Jairo para levar a cura à filha de Jairo, a sua única filha que estava morrendo. Era uma caminhada, não era uma caminhada qualquer, era uma caminhada de esperança, era uma caminhada de vitória, era uma caminhada de provisão. E Jairo estava com o coração ali tranquilo, porque sabia que a cura estava chegando na sua casa. No meio do caminho vem a notícia: Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filhinha morreu. E Jesus se volta para ele e diz assim: Jairo, não tenha medo, somente creia, tenha fé. E a segunda coisa que nós aprendemos é exatamente isso. Além de você olhar para Jesus, somente para Jesus, creia somente no que diz a palavra de Deus. Muitas vozes vão surgir ao seu redor, muitas palavras vão surgir que vão gerar medo, desistência, fracasso, mas Jesus te diz assim: não tenha medo, somente creia, somente tenha fé. Essa é a segunda coisa que você deve fazer. E a terceira nós aprendemos no Salmo 23, quando o salmista, ele vai dizer no versículo 4, mesmo quando eu andar pelo vale de sombra e de morte, de trevas e morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. A nossa vida, ela é uma vida em que nós passamos em muitos vales, em muitos desertos, em muitas caminhadas difíceis, cheias de problemas, cheias de lutas, cheias de dificuldades. Nossa vida não é uma colônia de férias. E mesmo no momento em que você estiver passando pelo vale de trevas e de morte, não tema nenhum mal, porque o Senhor está contigo. E nós aprendemos que nós devemos confiar no Senhor e o medo vai desaparecer. E quando nós confiamos nele, nós sabemos o que ele fará por nós. Então, guarda essa palavra no seu coração e você pode vencer os seus medos. Guarda isso. Tenha fé, não tenha medo. Se apegue à palavra de Deus, olhe para Jesus e
confie no seu Senhor e você vai viver livre dos seus medos.